Obrigado. Amém. Hoje é um dia, como eu comecei dizendo, muito especial. Eu estou vendo alguns rostos que eu ainda não conheço. Eu quero agradecer ao Senhor pela presença das irmãs, das mães que vieram hoje prestigiar o convite dos filhos. Você que é mãe aqui, que nunca veio na igreja, primeira vez que você está vindo hoje, você pode dar um sinalzinho assim com a sua mão? Seja muito bem-vinda. Sejam bem-vindos aqui no nosso meio, bem-vindas. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você receba uma palavra que aqueça o seu coração nessa noite. Vocês são muito importantes para nós. Essa semana a gente fez nas células, né? O projeto Samuel, e a gente aproveitou esse tema do Dia das Mães para abençoar a vida das irmãs e convidar as mães para participarem, para serem honradas, né, nas células. E eu tive muitas notícias boas a respeito do que aconteceu nas células. Eu tenho certeza que cada mãe que compareceu a uma célula da nossa igreja essa semana saiu de lá muito feliz, porque foi honrada, porque pôde ouvir uma palavra do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele é um Deus que se preocupa muito com as mães. Sabe que eu meditei bastante a respeito desse assunto essa semana. E sem dúvida nenhuma, Deus, Ele é um Deus muito preocupado com as mães. Essa missão está apagada aqui. Acende aqui para mim, Christian, por favor. Essa aqui de cima. Essa missão de ser mãe, ela é uma missão muito importante e ela requer muita sabedoria. Nós vemos na palavra de Deus muitas mulheres que foram levantadas para serem mães de homens muito grandes, homens que tiveram essa grandeza colocada dentro deles ainda na infância, ainda quando bebês. Existiram mulheres na vida desses homens que colocaram essa grandeza. O tema dessa palavra é o valor e a missão de uma mãe cristã. Sabe, o 16º presidente dos Estados Unidos, ele fez uma afirmação e ele foi muito assertivo nessa afirmação. A afirmação dele foi assim, ó: a mãe é tão importante porque a mesma que embala o berço é aquela que governa o mundo. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Aquela mãe que recebe o seu filho, bebezinho, e ela cuida dele nos primeiros dias de vida, e se não fosse a mãe, o ser humano, ele é o único ser vivo que precisa desse cuidado nos primeiros dias de vida, e que se não tiver esse cuidado, ele morre. Nos primeiros anos de vida, né? Você vê os animais, como que acontece? Nasce, vamos um pouquinho ali, conseguiu ficar de pé, vai se virar. Principalmente os selváticos, né? Os animais da selva, eles rapidinho já não sabem mais quem é a mãe e vai embora viver a vida. O ser humano não, ele fica até uns 33, 35, pertinho da mamãe, não quer abandonar, as mães estão dando risada. Hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Do bebê ir embora. Eu brinquei aqui semana passada que o Guilherme, que daqui a pouco fazia 18 anos, já queria que ele fosse voar. Ele falou: ô pai, mas 18 anos. Eu falei: ah, rapaz, 18 anos tem que ir. Porque assim, a gente tem essa necessidade de receber esse carinho, esse cuidado, e de ficar ali pertinho, sentindo o cheiro da mãe. Sabe que eu, quando ficava sozinho com os meus filhos, eles eram bebês, eu sempre tinha uma carta na manga. Quando eu fazia tudo que não dava certo, já estava limpo, já tinha comido, já estava tudo bem, e não dava certo, eu colocava eles deitados no meu colo, mas eu punha uma roupa usada da minha esposa no rostinho deles. Acabava com o problema. Sentia o cheiro da mãe e se sentia bem. Pega essa dica aí, Caleb, guarda ela que ela vai ser usada. E é bom, resolve. Sentiu o cheirinho da mãe ali, até vinha assim, não tem peito não, só tem o cheiro, fica quieta aí. E dormia. Por quê, irmãos? Porque a mãe, ela traz um lugar seguro.
é um colo seguro, é um ambiente tranquilo e em paz que foi o Senhor que planejou que o ser humano fosse cuidado pela mãe. O ser humano ele foi criado pelo Senhor para que esse relacionamento entre mãe e filho ele acontecesse dessa forma. O Senhor ele planejou que as mulheres elas fossem as responsáveis pela multiplicação. Então, elas não multiplicam apenas filhos como os animais, elas multiplicam o amor. Eu sou fruto de uma família em que eu pude ver isso na íntegra. Eu tive duas avós que foram muito legais, assim, muito fofinhas, sabe? A avó fofinha, eu tive duas. E eu convivi com elas muitos anos. A minha avó, por parte de pai, eu convivi com ela até os 18 anos, 19 anos. E a minha avó, por parte de mãe, ela faleceu ano passado, com 96 anos. E eu recebi muito amor. Eu recebi muito amor delas e eu via o relacionamento da minha avó com a minha mãe e com o meu pai. E eu desfrutava muito disso porque era um ambiente de carinho, um ambiente de paz, um ambiente de alegria. E esse é o plano do Senhor. O plano do Senhor é que as matriarcas das famílias, elas sejam muito presentes e que a família fique sentada à roda da mesa. Na Bíblia fala, né, que uma mãe, uma mulher virtuosa, ela tem os filhos sentados à mesa. E eles são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas e que dão fruto. Sabe, então, o Senhor, ele planejou isso. E se isso não tem acontecido é porque algo está errado. E eu quero ministrar essa palavra para que nós possamos entender o que nós podemos fazer para que esse relacionamento ele seja duradouro e ele seja eficaz. Na verdade, o Senhor não fez isso para que a gente, que bonitinho a família. Não, é para que a família funcione da forma correta. O sonho de Deus foi esse, para que homens fortes fossem forjados e colocados em posições de destaque por causa de mulheres que oram, mulheres que se preocupam e que entregam suas vidas. Nós conhecemos muitos homens poderosos, mas nós raramente ouvimos falar o nome da mãe deles. Mas esses homens, e eu tenho quase que certeza em sua totalidade, foram homens que honraram as suas mães, porque a Bíblia diz que essa é a forma de prosperar e ser alguém em que tem muito recurso e vida longa. Honra a mãe, honra o pai e a mãe, né? Mas aqueles homens que honraram suas mães, com certeza, estão em lugares de destaque. As mães, às vezes, não são nem lembradas, mas no coração deles, elas podem ser mulheres que governam. Então, foi por isso que Abraham Lincoln falou sobre isso. Ela embala o berço, cuida nos primeiros anos de vida, mas ela também tem uma influência muito grande por conta do amor. O amor que uma mãe sente, ele é imensurável. Eu não consigo entender e muito menos explicar o que é o amor de uma mãe para um filho. Eu sou pai e amo muito os meus filhos, mas eu falei aqui de manhã e eu quero falar mais uma vez. A partir do momento que a minha esposa ficou sabendo que estava grávida, ela já era mãe. Eu só fui pai quando eu peguei meu filho no colo. Eu entendi de verdade o que era aquilo. Mas ela, desde o primeiro momento em que ela fez o teste de gravidez, ela mudou. E eu quero testemunhar sobre isso. A minha esposa mudou. Os desejos dela, as questões, as coisas, já não eram mais para ela. Era para os filhos. E eu também, né? Depois que eu peguei o meu filho no colo, eu falei, nossa, mudou algo dentro de mim. Mas esse amor de mãe, ele é diferente. E nós não estamos aqui para entender. Nós estamos aqui só para desfrutar. Quem tem a oportunidade de ser amado por uma mãe, tem a oportunidade de desfrutar de algo que nasceu no coração de Deus. E é por isso que eu quero honrar a vida de vocês nessa noite. Por isso que eu pedi para os seus filhos convidarem vocês para estarem aqui. Porque eu quero honrar a vida de vocês, mamães, que têm cuidado desses filhos com tanto carinho. E quando eu falava aqui sobre as promessas, eu também pensei em vocês. Quanta apreensão no coração das mães que estão no nosso meio, tentando ensinar os filhos no caminho, mas sabendo que não tem garantia de nada. Sabe que se você ensinar o seu filho a servir ao Senhor,
a garantia está nas mãos dele, porque a garantia é o sangue. O sangue de Jesus está sobre a sua vida, e você passa esse sangue para a vida do seu filho, e a garantia é de que ele nunca, jamais vai se desviar desse caminho. O ensinar no caminho vai garantir que o seu filho tenha uma vida longa, uma vida abastada e uma vida cheia de alegria. Então, o privilégio de ser mãe, ele é para todas, mas o privilégio de ter um filho abençoado é para aquelas que ensinam ele no caminho. É um prazer e uma honra muito grande poder ser mãe, mas quando você entende realmente que ser mãe não é apenas ter um filho, mas viver segundo um propósito, você vai viver os dias mais felizes da sua vida, podendo cumprir esse propósito, amém? Tem um sermão que fala sobre um guardião das fontes. E eu queria fazer esse paralelo entre esse guardião das fontes e as mães. Esse livro é um livro escrito por Peter Marshall. E ele fala sobre um homem que ele tinha uma tarefa, uma incumbência. E a incumbência dele era guardar as fontes que geravam água para um vilarejo. Esse vilarejo ele era muito feliz, era muito saudável, cheio de vida. Tinham pássaros, árvores frutíferas e esse homem ele nunca foi lembrado. Ele era alguém que ficava lá e só quem lembrava dele era a pessoa que pagava o salário dele todo mês. E um dia essa pessoa decidiu, falou assim, poxa, eu acho que esse rapaz está ganhando dinheiro demais. Ele faz tudo isso aqui, cuida das águas, mas só cuidar das águas, acho que não vale a pena pagar todo esse dinheiro para ele. Eu vou fazer um plano aqui e vou tirar ele dessa tarefa e vai dar certo. E aí construiu caixas d'água para aquele vilarejo e de alguma forma captou aquela água e começaram a viver dessa forma, com a água que era captada daquelas fontes. Só que as fontes começaram a adoecer, as fontes começaram a gerar uma água ruim. E mesmo tendo caixa d'água lá embaixo, a água que chegava até as pessoas era uma água ruim, que fazia mal. As pessoas começaram a ficar doentes, os pássaros começaram a desaparecer, as árvores frutíferas não davam mais frutos. E aí essa pessoa que tinha tirado ele falou assim, ué, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? E lembrou do guardião das fontes. E aí retornou ele no lugar dele, e ele começou a cuidar de novo, as fontes se tornaram então boas, e aí o vilarejo ali começou a desfrutar de novo daquela vida boa e abundante que eles tinham. Qual que é a moral da história, trazendo para as mães? De repente você seja apenas uma mãe, uma anônima nessa situação toda, mas você é a responsável, você é a guardiã das fontes do seu filho. Essa responsabilidade não pode ser tirada e nem transferida. Essa responsabilidade é sua, porque ela foi dada pelo Senhor. Nós, como filhos, precisamos entender que a guardiã das nossas fontes, muitas vezes ela vai fazer aquilo que a gente não... Ué, por que ela está falando para eu fazer isso? Porque ela está guardando as fontes. Sabe, uma mãe boazinha demais e permissiva, de repente ela não seja a guardiã das fontes. Ela só não está querendo ter muito trabalho, ou ela está cansada. Mas quando ela entende o que ela precisa fazer, ela fatalmente vai te contrariar. Com certeza aquele guardião das fontes tinha contrariado alguma coisa ali, por isso que a pessoa decidiu tirá-lo de lá. Ou porque custa, ou porque dá trabalho, ou porque mexe com alguma coisa que não precisava ser mexido. Sabe, aqui hoje nós estamos na maioria entre jovens e adolescentes, e muitas vezes você pensa, poxa, que mãe chata. Que coisa chata, mãe, precisa de tudo isso. Lembre-se, ela foi colocada na sua vida para guardar as fontes. Ela é a guardiã das fontes. E ainda que ela erre, eu tenho certeza que ela está errando por excesso. E esse excesso vai guardar a sua vida. Saiba que vai valer a pena. Vai valer a pena honrar. Vai valer a pena decidir fazer porque ela está falando. Vai valer a pena viver aquilo que a sua mãe está pedindo para você fazer. Porque lá na frente, eu já estou com 44 anos, vou fazer agora mês que vem. E quantas vezes eu discordei da minha guardiã das fontes.
Poxa, mãe, de novo, lá vem a senhora. Eu vou ali só num aniversário. É só uma festa, eu volto amanhã. Ela estava só guardando as fontes. Muitas vezes que eu não dei ouvidos para a guardiã das fontes, as águas se sujaram. E depois tinha que pagar o preço para limpar as águas. Saiba, o Senhor colocou uma guardiã das fontes na sua vida, jovem e adolescente. Ouça, para que você possa viver uma vida boa e abundante que o Senhor preparou para você. Amém? Nós então entendemos e refletimos sobre isso. Sabe que dentro de uma família, a mãe, ela tem uma posição de destaque, e essa posição deve ser honrada, porque foi o Senhor que planejou assim. Nós, como pais, temos uma responsabilidade de ser aquele que provê, aquele que levanta cedo, trabalha duro, mas a mãe, ela tem a doçura. A mãe, ela tem o cuidado, as palavras boas e colocadas na hora certa, que trazem a família para viver no aconchego. Uma casa que tem uma mãe feliz é uma casa feliz. Os maridos concordam comigo? Bem, com a mamãe está feliz, está tudo bem, né? Não tem uma casa triste com uma mãe feliz. Quando a mãe está de bom humor, está tudo certo. A casa está guardada. Então, que nós possamos ser aqueles que entendamos isso e vivamos uma vida investindo na guardiã das nossas fontes, para que ela viva muitos anos e possa transmitir a nós a doçura que ela tem. Amém? Enquanto a guardiã das fontes trabalha anonimamente, nós vamos ter condição de viver a vida que o Senhor sonhou para nós. Amém? Eu quero compartilhar com vocês sobre esse mesmo assunto e quero olhar para algumas mulheres bíblicas que nos trazem algumas experiências que podem nos levar a viver de uma forma muito mais eficaz esse assunto de ser mãe. Eu quero falar lá na célula, com certeza vocês ouviram falar sobre a vida de Ana. Ana foi a mãe, uma mãe que não podia ter filhos. Sabe, eu meditando sobre isso, e as mães dos homens mais poderosos em Deus que existiram, elas tiveram dificuldade para engravidar. Elas tiveram dificuldade para ser mães. Então, o profeta Samuel, ele foi gerado num tempo de dificuldade. Ana, ela vivia num lar disfuncional, onde era um lar poligâmico. Então, todo lar poligâmico vai ter uma disfuncionalidade. A minha esposa não concorda com isso de jeito nenhum. Fala, como que pode isso? Esse negócio nunca vai dar certo. Porque vai ter competição, vai ter comparação e não vai dar certo. E é verdade, não vai dar certo. A gente já se enrola para cuidar de uma, né, Gustavo? Imagina mais de uma, quero não. Deixa assim, tá ótimo. E ali havia uma competição, e essa competição era muito ruim para Ana. Penina, que era a concubina do seu esposo, ela podia dar filhos para ele. E ela parece que gerava um filho por ano. Só para Ana olhar e falar assim, poxa vida, o meu sonho é ter um filho e eu não posso ter. Mas Ana, ela não decidiu então competir com Penina. Mas ela decidiu perguntar para o Senhor o porquê. E expor para o Senhor o desejo de ser mãe. Senhor, eu quero ser mãe. Eu desejo ser mãe. Qual que é o propósito nessa situação? Qual é o propósito de eu tentar querer, mas não poder? Ela era uma mulher amada. O seu marido a amava muito. Ele desejava ter um filho com ela, desejava que esse relacionamento entre ele e Ana gerasse um fruto. E esse era o propósito dele também. Não havia nada de errado na intenção dos corações, mas esse filho não vinha. Porém, um dia, o desejo de Ana encontrou com o desejo do Senhor. Ali, naquela época, o profeta Eli, ele que estava no serviço ali daquele povo, e ele que oferecia os sacrifícios, ele e a sua família, eles estavam vivendo de uma forma em que o Senhor não se agradava. E o Senhor decidiu mudar isso.
porque naquela época era passado de pai para filho. Então, os filhos de Eli seriam os próximos sacerdotes que trabalhariam ali no serviço do tabernáculo e oferecendo o sacrifício. Porém, eles estavam profanando o templo, eles estavam fazendo aquilo que não deveria ser feito. E o Senhor rejeitou aquela família sacerdotal e desejou trocar. E por causa do desejo do coração de Ana e do desejo de ter um filho, o Senhor parou para ouvi-la. E então, quando ela pede para o Senhor com o desejo correto, o Senhor abre a madre dela e dá para ela o maior presente que ela poderia receber. Mas foi muito assim, essa questão dela receber foi muito especial, porque ela disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, antes dela ter o filho, ela consagra aquilo que ela não tinha. Ela consagrou Samuel antes mesmo de ter um filho, e ela consagra ele ao Senhor. E o Senhor, então, sabendo que o coração dela era sincero, resolve entregar nas mãos dela esse profeta, esse homem de Deus. E aí, Ana dá à luz a Samuel, e ela então começa a criar esse menino, ensinando ele a respeito daquilo que ela conhecia de Deus. E ela cria e cuida de Samuel até ele ser desmamado, para então poder servir no templo. Com certeza, quando Ana cuidava dele, ela ensinava a respeito das leis do Senhor, ela ensinava qual era o papel de um profeta, o papel do sacerdote, aquilo que deveria acontecer durante o tempo onde ele iria estar ali servindo, e explicava para ele segundo aquilo que ela conhecia da Bíblia, conhecia do Senhor. Não foi nenhuma outra pessoa que ensinou Samuel a ser um profeta, mas foi Ana, que ensinou seu filho a ouvir a voz de Deus. Quando então chega o momento, ela vai diante de Eli e fala o que está escrito em 1 Samuel 1, 27 e 28. Ela diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e o adoraram ali o Senhor. Então, ela vem, quando chega o tempo de entregar Samuel, ela entrega o seu filho para servir ali no templo, ali com Eli, o profeta, e ela só via Samuel uma vez por ano. Eu imagino o coração dela, dessa mãe. Pensou você como mãe, deixar o menino, acabou de desmamar ele, entrega ele para o profeta, sabendo que ali não era um lugar muito bom. Ela sabia o que estava acontecendo. Havia rumores, do que Ofni e Finéias faziam. Ela podia até ter um bom motivo para revogar aquilo que ela tinha feito diante de Deus. Mas ela não tinha prometido o filho dela para o profeta. Ela não tinha prometido o filho dela para o sacerdote. Ela tinha prometido o filho dela para o Senhor. E ela sabia que o Senhor ia cuidar do filho dela, independente do lugar onde ele estivesse. Sabe, irmãos, quando nós criamos os nossos filhos para o Senhor, quem cuida deles até o fim da vida é o Senhor. Nós sabemos e conhecemos a história de Samuel. Samuel foi um profeta que ungiu o rei Davi e que fez coisas grandiosas. Ele recebeu do Senhor muitas instruções para que o povo fosse governado com segurança. E a vida do povo do Senhor foi bem cuidada enquanto Samuel profetizava. Por quê? Porque o Senhor queria ter um profeta e Ana queria ter um filho que honrasse ao Senhor. E esse relacionamento de Ana com o Senhor gerou um profeta, um homem de Deus, que fez com que a nação do Senhor fosse abençoada. Sabe, eu não sei onde os meus filhos irão, mas eu tenho certeza de que tudo que eles têm aprendido no Senhor não é em vão. Eles vão viver as promessas e os planos de Deus, porque eles têm guardado a palavra do Senhor no coração dele. A única coisa que a gente tem certeza de que vai dar certo é que quando nós guardamos os nossos filhos no Senhor, quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho,
nós temos a certeza de que eles viverão a vontade plena do Senhor. Amém? Sabe, eu não sei se tem alguma irmã aqui que tem dificuldade de gerar e tem buscado ao Senhor para gerar um filho e tem tido essa dificuldade. Mas eu quero dizer, se existe alguém assim, dessa forma, peça ao Senhor para que você possa cumprir um propósito. Não peça mais um filho. Peça, Senhor, que o meu ventre possa gerar alguém que cumpra o teu propósito. E você vai ver, você vai se surpreender com aquilo que o Senhor pode fazer através de uma oração. As crianças aprenderam o segredo, né? Tem aprendido ali no Kids que sobre o tesouro da oração. A oração, irmãos, ela abre portas, ela muda histórias. E a simples oração de uma mulher que desejava ter um filho fez com que um profeta do Senhor fosse gerado e uma nação inteira fosse abençoada. Esse é o poder da oração de uma mulher quebrantada. Você tem o poder de gerar, irmã. Sabe, mãe, você que é mãe, você que ainda não é mãe, que deseja ser mãe, você tem um poder que é só você que tem. O poder de gerar um filho, carregá-lo durante 9 meses dentro de você, onde essa criança, que é apenas um embrião, começa a se desenvolver, irmãos. Eu fiquei imaginando isso essa semana, fiquei pensando, falei, Deus, isso é um milagre da vida que acontece dentro das irmãs. Você é alguém muito privilegiada. Você que já gerou um filho, eu quero que você lembre dos momentos, dos dias, das oportunidades que você passou ali, dos primeiros enjoos, dos dias de desconforto para dormir, né? A Júlia sabe bem o que está acontecendo aí, né? Enjoa do marido, enjoa de comida, enjoa de um monte de coisa. Do marido não enjoou, não? Ô, glória, tem irmã que enjoa do marido. E são muitas mudanças, muitos hormônios, muitas coisas, muitos acontecimentos ali dentro que estão acontecendo para que você seja preparada para viver um milagre que o Senhor sonhou só para vocês. Nós homens nunca vamos saber o que é isso. Nem queremos, né? Deixa quieto. Mas é um privilégio, irmãos. É um privilégio muito grande. É o privilégio de você poder ter uma vida sendo gerada dentro de você. Você só pode ser alguém muito especial. Você, mãe, você tem que andar mesmo nessa terra pisando assim, como se você fosse alguém, uau, alguém muito especial. Porque você foi escolhida pelo Senhor para gerar homens e mulheres de Deus dentro do seu ventre. Você foi chamado pelo Senhor para dar continuidade na família dele. Eu sempre digo aqui, né, que nós carregamos a eternidade dentro de nós, mas você foi chamada pelo Senhor para gerar alguém eterno. Olha só o privilégio que é uma mulher que tem uma mulher que é mãe. Você foi chamada pelo Senhor para gerar homens de Deus que vão governar sobre as nações. Todas vocês têm esse mesmo privilégio, essa mesma honra de poder ser chamadas mãe. Eu tenho muito, sabe, eu sou muito grato ao Senhor e hoje eu escrevi uma mensagem para minha mãe falando sobre o privilégio de poder ser filho dela. Como eu fui amado, como eu sou amado. Hoje não está sendo um dia fácil para ela. Hoje é o primeiro dia das mães que ela passa sem a mãe dela. Ela foi uma mãe muito dedicada, uma filha muito dedicada, e que até o último dia de vida da minha avó, ela esteve lá segurando nas mãos dela. Então foram muitos anos de dedicação, de amizade, e hoje eu tentei falar com ela algumas vezes no dia e eu nem consegui. Falei, poxa, ela não deve estar bem. Como eu queria estar lá para dar um abraço nela. Ela me respondeu a mensagem agora há pouco. Eu li ali, na hora que eu fui ver se tinha algum pedido de oração, ela me respondeu. Ela falou, filho, hoje não está sendo um dia muito bom para mim, mas eu te agradeço pelo seu carinho. E assim, é alguém que me ensinou o que é amor de verdade. Em meio a algumas surras bem dadas. Porque eu era muito levado, fazer o quê? Eu aprontava todo dia. Eu acho que até os meus 12 anos eu nunca deixei de aprontar nem um dia. Todo dia minha mãe tinha que me dar uma bronca. Eu lembro que a minha mãe me ensinou algumas coisas que não têm valor. Algumas coisas que eu levo para a educação dos meus filhos. E eu lembro num dia, acho que foi o dia mais difícil da nossa vida juntos ali em casa,
uma arte de criança se tornou um grande testemunho de fé. A minha mãe me ensinou a ter fé. A minha mãe me ensinou a acreditar em coisas que as pessoas normais não acreditam. Eu e meu irmão brincando na sala e ela já tinha falado: filho, para de brincar com essa bola na sala. Bola e sala não combina. E naquela época a gente tinha uma mania, as mulheres tinham a mania de ter uns vasos de flor com água dentro desses vasos. Hoje em dia não tem mais isso, tem? Dentro da sala, assim, é difícil ver, né? Mas tem ainda. E tinha um vaso de flor cheio de água em cima da televisão, assim. A televisão que meu pai tinha comprado, 29 polegadas, que ele tinha guardado uns 3 meses de salário para comprar. E a bola bateu assim, ó, e pegou bem no vaso. A TV estava ligada. Irmãos do céu. O vaso virou, a água caiu toda. Aquela TV era grande assim, ó, caiu toda dentro da televisão. Só fez um barulho e apagou tudo. Falei, meu Deus, eu não sabia se eu corria, fugia, nunca mais aparecia em casa. Eu olhei para o meu irmão e meu irmão já começou a chorar, que ele era um pouquinho mais mole que eu. Falei, acabou a nossa vida. Aí, acabou a nossa vida, não tem mais. Existe vida depois de queimar a televisão? Não. E aí a gente tirou a televisão da tomada, ela veio. E ela também ficou sem palavras. Porque o negócio da vida não era com ela, não, era com meu pai. Porque meu pai trabalhava de noite, ele chegava às 4 da manhã, a primeira coisa que ele fazia era ligar a televisão. E aí a gente ficou olhando um para a cara do outro, a gente nem apanhou naquele dia. Ela não teve nem coragem de bater na gente. Mas ela falou assim, meus filhos, ou Deus livra a gente, ou essa casa vai pegar fogo nessa madrugada. E ela pôs a gente para orar, irmãos. Ela pôs a gente para orar. Meu pai não era convertido ainda. Acho que eu tinha uns 12 anos. Ele estava, de vez em quando, ele dizia que ele era amigo dos crentes. De vez em quando ele ia na igreja. Irmãos, eu com medo de apanhar. Eu falei assim, não, eu vou orar até meu pai chegar. E a gente orou. E ela ensinou para tudo a minha mãe orava. Ela foi a pessoa que mais eu vi orar na minha vida. E ela falou assim, eu lembro até hoje a oração dela. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E até técnico de televisão o Senhor pode ser. Então eu te peço, conserta essa televisão. Porque senão a gente vai ter um grande problema. E eu sei que o Senhor pode. E deixou a televisão desligada e a gente foi dormir. Fomos dormir. Falei, seja o que Deus quiser. Falei pro meu irmão, acho que é melhor a gente dormir com as 3 calças, que hoje o negócio vai ficar doido. Na hora que o pai chegar. Irmãos, a gente quase que não dormiu direito. E aí meu pai chegou, ficou bravo porque a televisão estava fora da tomada. Essa televisão está fora da tomada. E eu acordei, porque eu estava com tanto medo, que eu acordei e fiquei quietinho na cama. E aí ele, oxe, a televisão fora da tomada? Meu pai é portuguesão assim, bravo. Aí ele pôs a televisão na tomada, ligou a televisão e sentou lá para assistir. A televisão ligou normal. Se meu pai assistir o vídeo, ele vai saber que a televisão dele estava queimada. Mas até hoje, eu sei que Deus é técnico de televisão, porque uma mãe que ora, ela pode ensinar em todas as horas, em todos os momentos. E a gente teve esse aprendizado quando criança, que Jesus também é técnico de televisão e pode arrumar. Hoje eu sou técnico eletrônico, então eu conheço sobre equipamento. Irmãos, eu sei bem o que aconteceu ali. Não tinha como aquela televisão voltar a funcionar se não fosse o poder de Deus. Uma mãe que ora, ela ensina os filhos a viverem na dependência total do Senhor. A gente não vai sair por aí fazendo arte pedindo para nossa mãe orar. Mas se acontecer, a oração de uma mãe ela é muito forte e poderosa e ela pode muito te ajudar. Saiba que ensinar os seus filhos a orar por todas as coisas é a melhor lição que você pode dar para eles. Eu sempre vi minha mãe orar. De dia, de noite, de tarde, em qualquer momento, ela orava. Todas as vezes que eu fui pedir um conselho para minha mãe, a resposta que eu tive foi, você já orou? Todas as vezes. Mãe, eu estou gostando daquela moça bonita ali. Você já orou?
Mãe, eu quero casar com aquela moça bonita. Você já orou? Todas as vezes que eu fui tomar uma decisão importante. Mãe, eu estou vendo uma vaga de emprego. Vamos orar. Mãe, eu estou pensando em comprar uma moto. Você já orou? Sempre foi assim. A minha mãe me ensinou que tudo se resolve falando com o Senhor. Todas as coisas podem ser resolvidas quando você ora. Foram muitas, inúmeras. Se eu ficar aqui contando os testemunhos das orações junto com ela, eu fico aqui a noite inteira e vocês vão se divertir, porque ela é muito divertida e as coisas aconteciam assim. Eu sei que eu aprendi que uma vida de oração, ela vale muito mais do que qualquer faculdade. Minha mãe nunca entrou numa faculdade, mas ela é tão inteligente, ela é tão boa conselheira, ela sabe as coisas da vida, não porque ela estudou, mas porque o Espírito Santo ensinou para ela como fazer. Como ela lê a Bíblia, se você pegar a Bíblia dela é toda marcada, cheia de coisas que o Senhor falou com ela. Datas e situações estão marcadas ali, de momentos a sós com o Senhor. Você, como mãe, precisa ensinar ao seu filho que o Senhor ele é suficiente para que ele tenha uma vida boa e abundante. Sabe? Foram muitas promessas, foram muitos dias de apreensão e de viver. Será que as promessas vão se cumprir? Eu tenho certeza que quando ela viveu dias difíceis com relação a mim, as minhas decisões de deixar de servir ao Senhor e deixar para trás tudo aquilo que ela tinha me ensinado, ela mantinha a fé e sabia que o Senhor iria resolver toda e qualquer situação. Um dia, eu ouvi, talvez, o conselho mais duro que eu ouvi de uma pessoa, sabendo que ela me amava tanto. Ela disse para mim: filho, eu estou orando por você. E quando ela falava que estava orando, ela estava orando mesmo. E você não está vivendo uma vida boa, você está vivendo uma vida ruim. Era nos meus piores momentos, onde eu estava afundado no pecado, no mundo, fazendo tudo aquilo que não agradava o Senhor. E ela falou para mim assim: eu tenho muito medo do que pode acontecer. Então eu vou começar, e aí foi doído, eu vou começar a orar por você agora diferente, para que o Senhor possa guardar a sua vida e levar você logo para o céu. Eu falei: mãe, você vai orar para eu morrer? Ela falou: não aguento mais ver você vivendo essa vida longe daquilo que você foi criado para ser. Dói muito no meu coração falar isso para você, meu filho, mas eu estou sim, orando para o Senhor te levar, para você viver em paz e eu também viver uma vida tranquila, porque é muito duro para mim saber que meu filho não está vivendo aquilo que o Senhor sonhou para ele. E sabe, irmãos, depois que o Senhor mudou a nossa história e transformou tudo, e hoje a gente vive tão bem e vive servindo ao Senhor, como foi o plano dele, as promessas dele têm se cumprido na nossa vida. É tão bom vê-la feliz quando ela vem aqui e ela senta aqui para participar dos cultos. Eu vejo a alegria no coração dela, não de ver o filho dela como pastor, mas de ver a promessa do Senhor e saber que valeu a pena. Eu quero dizer para você, mãe, que não tem o seu filho servindo ao Senhor e se preocupa: onde está o meu filho nesse dia das mães? Saiba, o Senhor, Ele tem o poder para mudar toda e qualquer história. E uma mãe que ora, ela vai ver a glória de Deus sobre a vida dos filhos. Não importa como ele está agora, o que importa são as promessas que o Senhor te fez. Não importa, de repente o seu filho nem esteja do jeito que eu estava, mas ele só não quer mais servir ao Senhor, não quer mais viver essa vida que ele foi ensinado a viver, que você ensinou. Saiba, o Senhor tem um tempo e um modo para fazer todas as coisas. Só não desista de orar, só não desista de crer, porque no momento certo o Senhor vai fazer se cumprir todas as promessas. Todas as promessas que o Senhor fez, elas vão se cumprir, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então todas elas vão se cumprir. Você e sua casa servirão ao Senhor, como nós cantamos aqui. Amém? Glória a Deus. A segunda mãe, os irmãos que vieram de manhã, não é para soprar, hein? Por favor. É uma mãe meio um tanto quanto desconhecida. Se eu falar o nome dela,
poucos de vocês, ou nenhum. A Aline falou que ela não deu um Google aquela hora de manhã, que eu a julguei, que ela sabia quem era o filho dessa mulher. E eu quero me retratar com ela aqui. Amor, você sabia. Eu quero saber se vocês sabem quem é o filho da dona Eunice. Sério? Você veio de manhã? Não? Ó, tem um jovem que lê a Bíblia aqui. Quem é a dona Eunice? A mãe de Timóteo. A mãe de Timóteo. E a avó dele, quem sabe o nome? A avó de Timóteo é Loide. Esse povo aqui lê Bíblia, hein? Então, para a gente não ficar só nas nossas palavras, né? Em 2 Timóteo 1,5 diz assim, ó: pela recordação que guardes de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Sabe, irmãos, a obra do Senhor, ela é geracional, e ela vem através das nossas mães, das nossas avós, da nossa família. Timóteo, ele foi alguém muito importante na edificação da igreja. Ele foi alguém que edificou a igreja do Senhor, e ele foi usado pelo Senhor para ser um discípulo, como um filho de Paulo. Paulo é um homem muito importante, e que foi um apóstolo que levou o evangelho a lugares, e no final da vida dele, ele chegou a uma conclusão: não havia mais lugar para se pregar. Olha só isso. Imagina você chegar na conclusão de que você já pregou em todos os lugares que podiam ser visitados para falar do amor de Jesus. Paulo foi esse homem, e ele teve discípulos. Timóteo, ele foi um discípulo amado. Paulo chamava Timóteo de filho. Mas Paulo, ele sabia que a base desse filho, desse discípulo, ele não veio dele. A base veio de dentro de casa. O que deu condição para Timóteo ser esse discípulo tão especial foi a criação que ele teve dentro da sua casa. Saiba, tudo que você faz com os seus filhos não é em vão no Senhor. Todo o investimento, todas as histórias, tudo aquilo que você investe na vida dos seus filhos a respeito dele conhecer a palavra de Deus, nunca vai ser em vão. E eles vão ser reconhecidos lá na frente por aquilo que você tem feito. Então Paulo disse para ele: eu sei quem que investiu na sua vida, e aquele mesmo Espírito que habitava na sua avó e na sua mãe, habita também em você. Timóteo, ele tinha algumas dificuldades. Paulo até fala para ele: você tem que tomar um pouquinho de vinho todo dia, porque você anda muito doente. Mas eu confio que Deus chamou você para estabelecer o reino junto comigo. E eu acredito, estou enviando a vocês Timóteo, o meu filho. Era assim que ele falava quando Timóteo chegava em algum lugar. Falava em nome de Timóteo, falava: pode confiar que ele está levando aquilo que vocês precisam receber. Alguém que viveu uma vida de investimento é alguém que tem muita coisa para dar. Invista nos seus filhos, não negue tempo de qualidade. Eu sei que nos dias de hoje, nós vivemos atarefados, e as mulheres, muitas vezes, elas têm que trabalhar o tanto quanto, ou até mais, que os homens. Porque isso não é por acaso. Sabe, uma mulher, quando ela é tirada de dentro de casa, para ter que ir lutar aí no mundo, no mercado de trabalho, está sendo tirado dela essa oportunidade de investir tempo na vida dos filhos. Eu não estou dizendo aqui, irmã, você que trabalha fora e que tem essa necessidade, que você está errada, não. Eu só estou dizendo para você que, infelizmente, você precisa sair. Infelizmente, você precisa passar 8, 10 horas fora da sua casa para trazer um pouco de dinheiro para ajudar ali na edificação dessa casa, no cuidado e na provisão. Porque o Senhor te sonhou para ficar todo o tempo com seus filhos e investir na vida deles até que eles saiam de casa. Foi assim que o Senhor planejou. Infelizmente, o mundo moderno e as coisas que a gente tem vivido tem roubado isso das mães. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, ele vai multiplicar o seu tempo.
O Senhor vai te dar condição de plantar na vida dos seus filhos e cuidar deles, ainda que o tempo não seja total. Você vai conseguir plantar na vida deles, assim como a dona Eunice plantou na vida de Timóteo. E você vai ouvir as notícias. Um dia vão dizer a respeito dos seus filhos: você recebeu isso dentro da sua casa e você tem passado para as pessoas aquilo que você recebeu, porque você teve uma mãe, uma avó, uma família de Deus, e você então é alguém que tem condição de levar o evangelho da graça para aqueles que sofrem. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida das famílias dessa igreja: nós viveremos os milagres do Senhor, porque existem mulheres posicionadas, mães posicionadas, que vão vencer no dia mal e vão ver a glória de Deus na vida de cada filho. Vocês não vão perder nenhum dos seus filhos, nenhum deles se perderão, mas o poder do Senhor que está em vocês vai continuar tocando a vida deles. E quando eles forem pais, quando elas forem mães, elas também vão passar adiante aquilo que elas receberam dentro de suas casas. Amém? Se você não tem vivido isso ainda, peça ao Senhor em oração, que Ele vai te capacitar para que você possa viver. E se você quer ficar em casa só para cuidar dos seus filhos, peça ao Senhor. A oração, ela pode resolver essa situação para você. Seu marido vai ganhar 3 vezes mais e ele vai falar assim: ó, fica em casa agora, minha esposa querida, cuidando das crianças, investindo na vida delas. Esse é o meu plano para você. E aí vai dar tudo certo. Você jovem que está pretendendo se casar, ore para que o Senhor te dê um marido que supra todas as necessidades e você seja mãe dos seus filhos. Isso não é vergonha, não, isso é uma bênção. Isso é muito bom. Eu falo para meus filhos, eu falo: ó, quando você casar, a sua esposa vai ficar em casa, cuidando dos meus netos. Porque é assim que o Senhor vai te dar condição. Você não vai precisar que a sua esposa trabalhe fora, porque o trabalho de casa ele é um bom trabalho. Falar: minha esposa não trabalha assim. A esposa que fica em casa trabalha o dobro. Mas é um trabalho prazeroso, é um investimento que dura vidas inteiras. Porque é um trabalho passado, né? De geração em geração. Timóteo, então, ele foi alguém que teve muito investimento. Ele recebeu, num tempo oportuno, tudo aquilo que ele precisava para que ele fosse um homem poderoso em Deus. Sabe, os nossos filhos, eles têm um tempo oportuno. Eles têm um tempo para aprender. Por isso que a gente investe tanto e a gente entende que existe um mover especial sobre essa visão da nossa igreja. A gente investe na vida das crianças porque elas são esponjas. Esponjas sequinhas, assim, que você coloca dentro de um balde, apertadinho assim, quando você solta, ela absorve tudo aquilo que está ali dentro. Então, quando nós investimos na vida de crianças, o seu filho que está ali no prédio do lado hoje, ele não está apenas sendo cuidado para ele não atrapalhar essa reunião aqui. Ele está sendo cuidado, ministrado e aprendendo sobre as coisas do Senhor, para que isso seja a base de vida dele. E até os 12 anos e meio, quase 13, eles ficam ali recebendo do Senhor essa base, para que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Irmãos, essa igreja, quando você entra aqui, os visitantes, as mães que chegam aqui nessa igreja, vê esse monte de jovem aqui, e fala assim: meu Deus, como que é esse negócio? Será que eles fazem? Será que eles pagam para os jovens vir na igreja? Será que eles fazem depois? O que tem depois desse culto? Será que tem hambúrguer de graça? Será que o McDonald's que eles vão depois do culto é o pastor que paga e obriga eles a virem antes? Não. Olha eles. Não é por isso, mas se for, tá bom também, né? Eles são uma bênção. Essa igreja vibrante que vocês estão vendo, ela é fruto de um investimento de mais de 10 anos na vida desses jovens aqui. Levanta a mão, quem era Radical Kids? Só vocês? Quem aqui já foi dos Kids? Começou a levantar as mãozinhas. São muitos jovens aqui que vieram daquele lugar lá. E está vindo mais uma leva, está vindo mais um monte. E essa obra não vai parar. Por quê? Porque eles estão aprendendo. E essa é a garantia de que eles vão permanecer. Receber do Senhor no momento certo. E absorver tudo aquilo que eles precisam para viver uma vida excelente em Cristo. Sabe, o papel de uma mãe, ele é essencial na vida dos seus filhos.
E eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, mãe, que está aqui me ouvindo hoje. E quero declarar sobre a sua vida que você vai ter condição de ensinar o seu filho no caminho. E a fé que está no seu coração será passada de geração em geração. E você vai terminar os seus dias, muitos dias. E os dias serão muito felizes. E você vai poder desfrutar de uma família abençoada. Os seus filhos já deram certo, porque eles estão aprendendo a fazer aquilo que o Senhor ensinou para vocês, e vocês, através daquilo que vocês aprenderam, vão passar para os seus filhos e vão ter condição de viver a vida abundante que Ele sonhou para vocês. Se tem alguma coisa acontecendo que está te privando de viver isso, eu quero orar por você nessa noite, e você vai receber sabedoria para que os seus filhos possam também viver aquilo que você tem vivido. Se você tem tido dificuldade de influenciá-los, de repente você pensa que já passou o tempo, fala, poxa, onde foi que eu errei? Eu cheguei tarde demais, sabe? O mesmo Deus que consertou aquela televisão lá, é o Deus que pode fazer qualquer coisa. Ele pode mudar a história do seu relacionamento com os seus filhos, que não está do jeito que você gostaria. Ele pode mudar a história da sua família. Sabe quanto tempo a minha mãe orou por mim? Eu conheci Jesus, eu tinha 5 anos. E eu vim, então, desse dia, servir o Senhor mesmo com 27. Eu conheci Jesus, fui para a igreja, andei lá, conheci João 3,16, sabia que Jesus me amava, mas eu ainda não entendia exatamente o que eu precisava fazer. Com 27 anos, o Senhor então mudou a minha forma de pensar, a minha forma de agir, e todos os conselhos que eu recebi na minha infância, eles estão marcados e gravados dentro do meu coração. Valeu a pena. Vai valer a pena todo o seu investimento. Nada do que você tem feito vai se perder, porque o Senhor, Ele é um Deus bom, e Ele vai levar você a viver todo o plano dEle. A Aline foi chamar as crianças para que nós possamos orar pelas mães. As mães que têm filhos lá, eles vão chegar daqui a pouquinho, vão encostar aí do seu lado, nós vamos orar por vocês e abençoar a vida de vocês. Sabe, a última mãe que eu quero falar com você é a mãe de Moisés. Essa daqui é fácil, né? Tem a musiquinha, a Joquebede. Joquebede, ela ficou desesperada. Ela falou, poxa, e agora? O que eu vou fazer? E o Senhor colocou um plano no coração dela, e ela realizou esse plano. E salvou o seu filho da morte. Na época que Moisés estava para nascer, existia um decreto de que todo homem que nascesse teria que ser morto. E Joquebede sabia que ela ia dar a luz ao menino. De alguma forma ela entendeu que isso iria acontecer. E ela preparou no nascimento de Moisés, para que Moisés fosse guardado da morte. O nome Moisés já é exatamente o significado da forma que ele foi livrado. O nome Moisés significa salvo através das águas. Quando então Joquebede dá a luz a esse menino, ela pega um cestinho, veda esse cestinho, e até hoje esse cestinho tem o nome de Moisés, né? Carrega as criancinhas pequenas, e coloca o filho dela na água, irmãos. Atitude de desespero. De repente seu coração está desesperado. Fala, Senhor, eu faria qualquer coisa, até mesmo uma oração pedindo para o Senhor levar o meu filho, porque parece que não tem mais jeito. Foi essa oração que a minha mãe fez. O desespero de Joquebede foi colocar Moisés num rio, onde ela não sabia onde iria chegar o menino. Mas já que existia uma sentença, eu vou tentar fazer algo. E direcionada por Deus, ela fez isso. Moisés foi levado até a filha de Faraó. E ela foi criada. E ele foi criado ali dentro do palácio. A irmã de Moisés, ela foi seguindo a cestinha. E a filha de Faraó estava se banhando naquele rio. E ela pegou aquele neném e achou tão lindo. Falou, poxa, um neném, um menino. Ela sabia do decreto,
ela falou, se eu não protegê-lo, fatalmente ele será morto. Ele já nasceu com um decreto sobre a vida dele. Mas sabe, irmãos, não existe nenhum decreto que valha mais do que a palavra do Senhor. No dia que Moisés nasceu, o Senhor estava colocando sobre essa terra alguém que livraria o povo dele da escravidão. E o Senhor planejou toda essa situação, mas se Moisés crescesse naquele palácio aprendendo as coisas que eram ensinadas ali, ele não daria conta de viver aquilo que ele foi chamado para viver. E a irmã de Moisés então fala para a filha de Faraó, eu tenho uma mulher que está amamentando, a senhora não vai precisar de uma ama de leite? E aí o plano do Senhor é realizado naquele momento. A filha de Faraó fala, traz essa mulher aqui, que eu preciso então de alguém para alimentar esse menino nos primeiros anos de vida. E aí Joquebede vai lá e cuida do filho dela, dentro do palácio. E eu tenho certeza que nos momentos que ela amamentava Moisés, ela falava para ele a respeito de um Deus poderoso que podia livrá-lo da morte, e que tinha livrado ele através daquele rio, através das águas da morte, e ensinou ele acerca dos costumes do povo de Deus. E aí, lá em Hebreus 11, 24, 26, nós vemos o resultado de uma mãe que investe tudo no filho. Pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a outrora desfrutar o prazer transitório do pecado, estimando o vitupério de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés não se deslumbrou com as coisas ali de dentro do palácio. Por quê? Porque ele tinha uma base. A mãe dele tinha ensinado, enquanto o amamentava, que o que tinha valor mesmo era servir ao Deus Todo-Poderoso. Moisés se indignou com a forma que o povo de Deus vivia e decidiu então fazer algo. Esses são os filhos que nós temos criados para o Senhor. Aqueles que se indignam com as coisas desse mundo e que vão viver na contramão de tudo isso e vão viver as promessas do Senhor. Esses são os seus filhos. Esses são os filhos que o Senhor te deu. Mãe, não se preocupe. Quem cuida do seu filho é o Senhor. E nessa noite, eu quero orar por vocês. As crianças já estão entrando, acho que está chovendo lá, né? Vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas enquanto as crianças vão chegando, nós vamos louvar o Senhor. E aí quando tiverem todas aqui, nós vamos orar. Os seus filhos vão orar por vocês e vão abençoar as suas vidas. Aleluia. Os filhos já estão aí todos perto das mães? Bem, vou pedir para a pastora Aline orar por vocês. Nada como uma oração Marisa, de mulher para mulher. Ela sabe bem o que vocês precisam. E eu quero que ela seja canal de Deus para abençoar vocês hoje, mamães. Aleluia, graças a Deus. Os filhos são o nosso galardão. E eu vou orar daqui do lado dos meus filhos. Eu quero te dizer que os meus filhos foram consagrados desde antes de eles serem gerados. E eles são do Senhor, e esse é o meu descanso. E eu quero declarar sobre a sua vida que você também recebe esse descanso pela graça. É graça. A família que nós temos é graça. Nada é porque nós merecemos, é graça. Somos agraciadas. Somos agraciadas em gerar, somos agraciadas em ter uma família, somos agraciadas em ter filhos. E eu sei que muitas vezes essa tarefa não é fácil porque o diabo se levanta contra nós, mas ele se levanta para cair. E todas as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Então eu quero declarar agora, como uma mulher que sabe que nós enfrentamos desafios, eu quero declarar que você e a sua casa servirão ao Senhor. Você e toda a sua família. Os seus filhos, os seus pais e todos a família que você vai constituir. Eu estou dizendo aqui também para as meninas que ainda não se casaram, a sua casa é consagrada desde já.
Eu quero orar agora, declarar em fé. Pai, eu te agradeço porque reconheço que tudo que nós temos é pela graça. Tudo que nós temos vem do Senhor. É porque Jesus morreu no nosso lugar e nos deu a capacidade de gerar filhos e filhas para o Senhor. Nós agora, Senhor, declaramos o teu renovo, a tua restauração, o teu favor, a tua unção, a tua capacitação para continuarmos exercendo a nossa missão e o nosso chamado de ser mãe. Abençoa, Senhor, poderosamente todas as mães aqui, suprindo cada necessidade, suprindo cada falta, porque o Senhor Jesus é suficiente na vida de cada mãe que está aqui. E eu declaro o teu suprimento de recursos de todos os tipos, recursos financeiros, recursos emocionais, recursos de conexões e tudo que essas mães precisam para continuar crendo no teu milagre. Eu declaro o teu milagre realizado na vida de cada mãe. E eu declaro que o maior legado que elas podem deixar é a fé no Todo-Poderoso, a fé em Cristo, a fé naquele que já levou tudo no nosso lugar. Eu quero declarar sobre cada mãe aqui nessa noite uma bênção especial. E agora, como tua profeta, eu libero, Senhor, uma bênção da tua parte. E declaro que as mães estão aqui recebendo aquilo que elas precisam no Senhor, principalmente na alma delas. Eu declaro almas curadas e saradas e renovadas para continuar executando a missão de ser mãe. Em nome de Jesus, nós declaramos a tua bênção pela tua graça. Amém. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia.